Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da negociação sobre a questão do processo do Bolsonaro, né? É lógico, o Lula continua batendo no peito e falando soberania. O Barroso também do STF também bate no peito e diz soberania e não sei o que lá. Mas já estão negociando, já teve uma reunião aqui, uma conversa dura com bolsonaristas, dura e ruim, segundo ele, não sei o que lá, mas em que se traçou algumas possibilidades dessa história e parece que o caminho que eles estão falando aqui é jogar o processo para a primeira instância. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Light no Rio, é a melhor empresa de energia, Humberto do Lago Norte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei para vocês, é inevitável, eles vão ter que negociar, não tem alternativa. O pessoal pode gritar, bater no peito e gritar soberania, 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 não sei o que lá, mas uma hora vão ter que negociar, não tem outra alternativa, né? E a negociação são nos dois pontos. O primeiro ponto é a questão da lei da censura, que parece que o Alckmin já está conversando. Essa parte é relativamente fácil de fazer. Como eu expliquei para vocês, basta o Congresso aprovar uma regulamentação das redes sociais que seja praticamente restaurar o que era o Marco Civil da internet, ou seja, não botar nenhuma daquelas loucuras que eles inventaram lá do PL das fake news e coisa e tal, e tirar também essa decisão, porque a própria decisão do STF já deixava claro que no momento que o Congresso editasse uma regulamentação das redes sociais, que aquela decisão deixaria de ser válida. Então é só fazer uma regulamentação bem simplesinha mesmo, bem básica, sem nada, que ninguém fica feio na história. O STF pode falar assim, não, mas a nossa decisão foi só mesmo para forçar o Congresso a fazer, então tá tudo bem, tá tudo certo e coisa e tal, e fica as redes sociais aprovada a regulamentação. Lembra que as redes sociais vão ser envolvidas nesse processo, ou seja, vai ter que ser uma lei que respeite a liberdade de expressão, que não gere aquelas dúvidas enormes que a gente tem lá, aquelas questões, não, quem atacar a democracia no Brasil é punido, tem que ser punido automaticamente. O que é atacar a democracia no Brasil, né? Enfim, essa solução é fácil, mas tem o outro problema. O outro problema é a questão do Bolsonaro, do processo do Bolsonaro, que todo mundo sabe que é um absurdo, todo mundo tem certeza que é uma idiotice sem tamanho, que não tem nada, que o que está motivando isso tudo é o interesse de políticos lá em Brasília, particularmente do Dória, mas também de outras pessoas do PSDB ali, da isentosfera toda ali, esse pessoal que quer tentar ser a terceira via em 2026, né? Ou seja, eles sabem que essa pessoa da centro-esquerda, né, o Dória, Alckmin, né, o Eduardo Leite, não sei o que lá, essa turminha toda, sabe que enquanto tiver Bolsonaro, eles têm zero chance, porque do outro lado vai ter o Lula. Então, mas o Lula tá mal nas pesquisas. Por mais que as pesquisas agora recente deu uma subidinha do Lula, eu já expliquei para vocês, é uma subidinha temporária, isso não vai ser persistente, não vai continuar por muito tempo. Agora, no final das contas, em 2026, a terceira via estava toda animada, por quê? Porque o Lula ia estar mal e não ia ter Bolsonaro. Então pronto, beleza, é vez da terceira via, né? Só que agora bagunçou a porra toda. E como é que resolve o problema do Bolsonaro? Eles vão ter que achar uma saída. E parece que, pelo que o pessoal está falando aqui, ó, a Débora Bergamasco está dizendo aqui, ó, em uma conversa tensa, horas antes da aplicação da Lei Magnitsky, aliados de Jair Bolsonaro disseram ao ministro do STF, o Gilmar Mendes, que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do judiciário seria enviar à primeira instância as ações da trama golpista que envolve o ex-presidente. Assim, o STF não precisa anular a ação como um todo, não precisa dizer que erramos e coisa. Não, a gente percebeu, faltou o carimbo aqui, faltou o carimbo de que realmente a decisão do STF, isso tem que ser julgado em primeira instância, o que, aliás, diga-se de passagem, era o que deveria ser o correto, tá? O correto seria jogar em primeira instância. Aliás, tudo relativo a esse processo. Por quê? Porque ninguém tem foro privilegiado nessa história, né? Então, ou seja, eles mantiveram ramagem num negócio que não tem lógica nenhuma, só para dizer que tem uma pessoazinha ali no meio que tem foro privilegiado, e aí todo mundo tem que ser julgado pelo STF, o que é um absurdo. E é um absurdo, inclusive, como eu já expliquei para vocês aqui, para o pessoal que está preso no 8 de janeiro. Por quê? Porque na primeira instância, eles teriam um julgamento muito mais justo, um julgamento muito mais acessível. O que acontece no STF, por exemplo, por que o Clezão acabou morrendo? Porque, segundo diz o Alexandre de Moraes, ele está com sobretrabalho, era um monte de gente, tudo centralizado nele, e daí ele acabou não recebendo a petição, não vendo a petição lá do Ministério Público dizendo para soltar o cara,
né, não deixa de ser culpa dele, porque ele tinha que fazer isso daí. O correto seria esses casos estarem todos na primeira instância, na cidade de cada uma das pessoas acusadas. Teria um monte lá em Brasília, teria outros em outras cidades do Brasil, e cada um na sua primeira instância ficaria muito mais fácil para tomar as decisões, né? Aí cada juiz faria a verificação adequada, coisa e tal. As pessoas teriam direito a duplo grau de jurisdição, poderiam recorrer aos tribunais, teria todo o processo. Isso seria o correto de se fazer. Mas como o Alexandre de Moraes queria juntar tudo na mão dele, para ele dar uma pena absurda, para matar o bolsonarismo, explicar para o brasileiro que não pode votar no Bolsonaro, não pode gostar do Bolsonaro, está proibido gostar do Bolsonaro nesse país. E aí, ou seja, esse interesse dele que sacaneou a coisa toda. Então a saída seria essa. Joga tudo para a primeira instância. Isso é fácil de arranjar. Algum deputado, alguma defesa dos réus lança um habeas corpus questionando a competência do STF para julgar isso daí, o STF julga e decide que não é verdade, não tem competência para isso mesmo, não tem que ir para a primeira instância, vai tudo para a primeira instância, né? Por que eles não querem fazer isso? Porque automaticamente aí Bolsonaro não vai estar condenado na eleição do ano que vem. Muito difícil isso acontecer, porque até fazer todo o processo na primeira instância tem que refazer coleta de provas, refazer um monte de coisa. Todos os atos que foram feitos pela instância errada tem que ser revalidados pelos novos juízes, não vale automaticamente. Então, por exemplo, deixaria de valer a tornozeleira do Bolsonaro, deixaria de valer as prisões todas do pessoal. Então, assim, teria um retorno nesse troço. Mas eles poderiam dizer que não, foi só uma coisa incidental, que a gente, né, errou aqui qual era a jurisprudência e coisa e tal, chegamos à conclusão que tem que ser na primeira instância, né? E também, ao mesmo tempo, tiraria o peso do STF de estar sendo tendencioso. Uma vez que está na primeira instância, aí tem um monte de juiz aí. Em que juiz que vai pegar isso? Eu não sei. Corre o risco de pegar num juiz esquerdista e ele manter todas as penas duras do mesmo jeito, continuar do mesmo jeito? Corre esse risco. Mas aí fica mais difícil para o STF ser acusado dessa história. E se cair num juiz desse tipo na primeira instância, quando subir para a segunda instância, aí tem efetivamente o segundo grau de jurisdição. Teria muito mais facilidade de fazer isso, né? Então aqui, ó, parece que essa é a solução que eles vão dar para o caso do Bolsonaro. Não se sabe, tá? Não se sabe, até porque isso aqui foi antes da Lei Magnitsky. Como eu falei para vocês, agora o pessoal está se reunindo lá no Palácio do Planalto para decidir o que vai fazer. Mas eles sabem que tem que fazer alguma coisa, tem que resolver esse negócio, não tem outra alternativa, né? A conversa aconteceu na segunda-feira, dia 28, durante um encontro pedido por Gilmar Mendes. Participaram do jantar o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, o líder do PL na Câmara, os Tóstenes Cavalcantes, e o líder da oposição no Senado, o Rogério Marinho. E também o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que intermediou o encontro. Então o Nhonho reviveu do mundo dos mortos aí e ajudou a fazer esse encontro e coisa e tal. Conforme a CNN apurou, a conversa durou cerca de 2h30 e foi considerada dura e ruim. Esse primeiro contato ainda não produziu nenhum avanço no caminho de uma pacificação, embora todos tenham concordado que o canal continuará aberto para novas rodadas de diálogo. É assim que funciona, vai ter que negociar, vão ter que chegar num acordo, vão ter que fazer alguma coisa, provavelmente alguma coisa nesse sentido aí, e provavelmente rápido, porque enquanto não resolverem esse problema, não vai ter salvação para as outras tarifas que o Trump está aplicando no Brasil, né? E que ainda tem mais risco mais adiante, né? Os senadores encerraram a missão lá nos Estados Unidos com apoio e preocupações, né? Então eles falam aqui que encontraram com um monte de candidato democrata, um monte de políticos democratas, o que é a mesma coisa que nada, a mesma coisa que fazer turismo. E aí tem um republicano lá da região ali de Washington que eles conseguiram se encontrar, mas no final das contas é só isso, né? Agora, eles lembraram do problema que eu já falei aqui para vocês. Os senadores disseram que há uma pressão dos Estados Unidos para que o Brasil reveja suas importações de petróleo, derivados e fertilizantes da Rússia. Tem que parar de comprar óleo diesel sujo de sangue e fertilizante sujo de sangue da Rússia. Nunca deveria ter nem começado a comprar esse troço, né? E aí o pessoal está avisando que tá avisado que algo poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Na verdade, segundo o Trump, agora, dia 8, já pode ter essa pancada se eles não derem um jeito de resolver esse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa mais fácil de resolver, porque é só parar de comprar da Rússia, né? Uma coisa óbvia, né? Como eu falei, aliás, critiquei muito o Bolsonaro quanto a isso também, né? Ai, que a gente precisa de fertilizante. Não, não precisa de fertilizante da Rússia. Ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Tem fertilizante no Canadá, no Marrocos, num monte de lugar. Ah, mas é mais caro. Exato, tem que pagar o preço. Você não vai comprar fertilizante sujo de sangue, que não serve para nada.
Então, esse é o problema aqui. Parece que o Brasil vai ter que agora se alinhar nesse aspecto também, né? Aqui, ó. Fertilizantes faltam no mundo inteiro. Ninguém faz o que quer, o que precisa, como deixar de comprar, só se for para parar o agronegócio, não sei o que lá. Não tem fertilizante no mundo todo. Dá para comprar de outro lugar. Não tem essa história. Só sai mais caro. É mais caro. É isso mesmo. Tem que pagar mais caro no fertilizante. Essa é a consequência, né? Enfim, eu estou vendo que o pessoal, essa ação do Trump conseguiu quebrar primeiro a resistência inicial. Estão conversando. Agora, como é que vai ser essa conversa? Se vai dar certo, se vai dar errado, se vai chegar no final, se vai ser um final agradável ou não. Vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando. Vamos ver qual é o resultado da reunião hoje lá no Palácio do Planalto. Se é que vai ser divulgado algum resultado, talvez eles nem falem nada. Conversaram entre eles ali, né? Decidiu quem é que vai usar o KY, quem vai ficar de 4, como é que vai ser a coisa. E vamos ver o que vai acontecer nessa história.